E será que o Gear 5 superou as expectativas? E finalmente, no último sábado, lançou o episódio 1071 do anime de One Piece, intitulado Luffy Chega ao Ápice, Gear 5. E como o próprio nome diz, ele é o episódio que a gente finalmente vai ver o Gear 5. Existem alguns momentos em mangás que viram aqueles momentos mais esperados pelo público de um modo geral. Vira tão esperado que até pessoas que não acompanham direito uma obra param para ver e acompanhar, porque aquilo se tornou algo que todo mundo quer ver. O Gear 5 foi mais ou menos isso. Quando ele lançou no mangá, já foi um momento onde parou ali a internet por algum tempo, onde todo mundo estava falando sobre ele. E obviamente, quando algo sai no mangá, uma próxima opinião sempre aparece. Como isso vai ser transportado para o anime? Como isso vai ser feito no anime? E Gear 5 gerou essa expectativa. Até porque, hoje em dia, um dos maiores mangás é One Piece. Ele é o maior mangá, se parar pra ver, em relação à venda, em relação ao público, ao carinho do público. Todo mundo que conhece mangás ou animes, conhece esse universo, já ouviu falar de One Piece. Quem nunca leu One Piece ou nem gosta de mangá, conhece a ideia de One Piece, para mostrar como esse mangá é grande. Então, a partir daí, o Gear 5 criou essa expectativa. E desde o mês passado, desde que sabia que estava chegando esse momento, já tem contagem regressiva para esse episódio 1071, para ver como vai ser o Gear 5. E finalmente ele chegou. E aí eu queria falar se ele superou ou não as expectativas de todo mundo que esperava ver esse episódio. O episódio já começa com o Zunisha falando sobre esse novo poder que ele está sentindo. Ele sente que, tanto que ele menciona que o Joy Boy está lá. Quando ele menciona isso, já sabe que o Luffy está renascendo. Ele já menciona inclusive os tambores da liberdade. Nesse começo a gente vê o Luffy já começando a renascer. A gente já começa a ver o Luffy falando um pouco que ele não sabe como ele está de pé, ele não sabe o que está acontecendo com ele. E a partir daí a gente já vê a visão de todo mundo sobre o que está acontecendo ali. E isso é muito importante em relação à narrativa. E por que eu falo isso? Porque quando você precisa ter uma confirmação para o público, quando você precisa ter com que o público saiba que algo grande está acontecendo, você precisa ter, certo, uma confirmação. E como você faz isso? Com personagens importantes da obra falando sobre aquilo, ficando impressionado com aquele momento. É mais ou menos o que acontece em outros arcos de outros animes, de qualquer anime, quando ele aparece um novo vilão e ele com uma certa facilidade derrota no começo do arco um personagem que você conhece como querido ou um personagem que você conhece como que já foi forte algum dia. Dessa forma, o público como um todo começa a respeitar esse personagem, pensando, nossa, ele derrotou com facilidade ou lutou com igualdade com algum personagem. É como se aparecesse um novo vilão e ele de cara fosse lutar contra um Zoro, Sanji, em vez de ele ser derrotado, ele lutasse de igual para igual e não perdesse. Automaticamente você como público não vai simplesmente ignorar ele, você vai respeitar e pensar, esse personagem é muito forte, esse novo vilão é muito forte. E é mais ou menos esse tipo de narrativa que o One Piece fez aqui. Quando ele coloca todos os núcleos de todos os personagens que a gente conhece, que a gente respeita pela força deles, mencionando que poder imenso, quem é esse personagem que está aparecendo aqui, se eles já sabem que é o Luffy, dá pra sentir que é o Luffy, mas que poder imenso. Essa reação deles é para dar uma confirmação pro público de quão forte o personagem tá, de quão incrível é o seu poder. E a partir daí o episódio vai indo de arco em arco, mostrando a opinião de cada um, mostrando como eles estão felizes, alguns pelo Luffy estar vivo e outros impressionados com essa grande quantidade de poder que ele aparece ali. A partir daí, antes de realmente chegar no Gear 5, o episódio foca toda na luta da Hyuri, que ainda estava acabando. Essa parte eu não vou entrar muito, porque eu quero focar mais no Gear 5. Mas essa parte também é interessante para a personagem como em si, dá um desfecho ali um pouco pro arco dela e pega quase metade do episódio. Da metade pra frente, quando realmente vai focar no Gear 5, aparece aquela transição que normalmente seria pra ir pro comercial da TV japonesa, e aí a partir daí começa o Gear 5 e aí entra no que importa desse vídeo. Bom, antes de falar do Gear 5 em si, falar da animação, como ela foi feita, se ela foi boa, se ela foi ruim, eu queria falar um pouco de como o Eiichiro Oda, ele é muito inteligente e muito bom em tudo que ele faz em relação a One Piece. Como ele realmente é apaixonado por esse universo e como em pequenos detalhes ele consegue realmente expandir e
explorar o universo de uma forma super interessante e criativa. E aqui não é diferente, porque quando ele menciona o Joy Boy, ele poderia só falar sobre isso, mas ele se destaca em relação a como contar a lenda daquele personagem. Desde falar de como ele fazia a parte da gargalhada, até o ponto de que é 800 anos atrás, esses pequenos detalhes que alguns personagens vão soltando, até personagens da Marinha, são super interessantes, como eles falam da importância da Gomu Gomu no Mi ali, do Luffy em si, a parte do elástico, como é importante a parte dele realmente ter esse poder a partir dali, é muito legal, porque é uma expansão de mundo, é uma expansão de universo, você cria um certo mistério interessante envolvendo tudo aquilo, sem contar que aí entra alguns outros pontos interessantes da criatividade do autor como um todo. Primeiro, em relação a como ele consegue ligar esse Gear 5 a outros pontos de outros arcos e ligar a história como um todo. Sabe que não é algo jogado, sabe que é algo que ele não tirou do nada, ele pensou em tudo aquilo. E a segunda coisa que tem que se elogiar é os tambores da liberdade. É outra coisa que aí não entra o autor em si, mas ele entra no questão de como ele repensa isso no mundo como um todo, que seria a ideia de como aquela trilha que escolheram especificamente para a luta conversa com vários momentos que o Luffy ia lutar. E por que isso é tão interessante? Porque, de novo, faz uma ligação como um todo. Não é algo forçado, não é algo que ele inventou desse arco. É algo que mesmo que ele tenha inventado neste arco, ele tentou ligar com o universo como um todo, mostrando a criatividade dele em todos os sentidos. Desde a parte em pequenos detalhes de expandir o universo de One Piece, até no ponto de pequenos detalhes de trilha sonora, tudo funciona muito bem. E aí a gente finalmente chega no Gear 5, e aí vamos ver como é que foi a luta entre o Luffy Gear 5 contra o Kaido. Bom, é uma luta que eu achei sensacional. Eu sei que quando saiu esse episódio, dividiu muito a internet. Teve pessoas que amaram a animação e algumas pessoas até criticaram esse estilo de animação. Eu acho que ela foi perfeita. Algumas animações normalmente são criticadas em momentos específicos, em momentos grandes, porque quando vai ter um momento grande da obra, é normal colocarem animadores mais experientes, animadores que sabem trabalhar melhor isso para realmente entregar uma grande obra. E nem sempre o público gosta. É só você ver a famosa luta de Naruto contra Pain. Aquela luta gerou muita polêmica e muita gente criticou aquela animação. Eu adoro aquela luta, tem uns exageros que eu acho que ficam um pouco fora, mas eu adoro aquela luta porque realmente eu acho que ela combina com todo aquele ambiente. E aqui até combina mais ainda, porque quando saiu o Gear 5, eu também imaginei como vão fazer isso no anime, porque vai ter que ter uma criatividade muito grande, porque quando o Luffy chega nessa forma, ele precisa virar alguém realmente louco, alguém realmente que tá fora de controle, como se o mundo fosse realmente um grande playground para ele, onde ele vai brincar e como se as leis da física parecessem que não funcionam mais para ele, nada funciona para ele, ele pode fazer o que ele quiser. E aí os animadores foram muito inteligentes, eles pegaram como referência, e o Oda já tinha mencionado que ele usa isso como referência, animações como, por exemplo, Looney Tunes e Tom e Jerry, no sentido de quando bate os olhos esbugalham, quando ele realmente está correndo, as coisas ficam um pouco deformadas, tudo, aquele exagero do Tom e Jerry, eles trouxeram pra cá, uma animação incrível, no sentido de realmente qualidade, em relação a design dos personagens, ficou muito bem feito, gosto muito das cores, como eles brincam com o branco do Luffy, mas ao mesmo tempo, uma cor mais clara, como se o tempo inteiro ele tivesse iluminado, e combina exatamente com a ideia do Joy Boy ser um personagem que vem com o poder através do sol que eles mencionam, essa brincadeira com as cores, de ser muito iluminado, e o cenário ajuda muito nisso, porque é um cenário mais claro, então ajuda a criar essa ideia de que ele está sempre iluminado, a luz está sempre nele. E aí junta com a ideia de como a animação brincou em deformar a cena como um todo, como eles brincaram com estilos diferentes na direção para brincar com deformar a cena. Às vezes a câmera fica muito esticada e alongada para parecer que é realmente essa ideia de animação de Tom e Jerry, de Looney Tunes, como os olhos esbugalhados, como a mão bem exagerada, funciona. E obviamente antes dele lutar contra o Kaido mesmo, funciona muito bem, porque pro Kaido que tá vendo aquilo, fica algo normal, porque ele é alguém que tem um poder de esticar o seu corpo. Então, pra ele que é o exagero, até combina com esse universo. Outra coisa que eu não vi muita gente comentando, mas eu gostei bastante, é como a animação e os diretores tiveram a ideia de mudar a animação quando mudar de perspectiva. Quando é o Luffy que está correndo, quando é o Luffy que está em ação, quando ele está em movimentação, você vê o exagero. Você vê aquele mundo como se fosse na ideia do Gear 5. Aquela ideia de ele dar um soco no Kaido e os olhos esbugalham. Ele pega o Kaido, ele gira ele, joga no chão, como se realmente fosse algo de animação cartunesca, mas quando a animação vai pro olho do Kaido, você vê algo até um pouco mais sério. É como se o Gear 5, aquela exagero, aquela forma como ele fosse na visão do Luffy, aquela visão divertida dele, quando ele cai no chão e ri, quando ele se estica, quando o universo fica deformado. E quando vai um pouco pra visão do Kaido, você vê que aquele exagero não é tão exagero assim. Existe o exagero, mas a visão dele não é tão exagerada assim. Isso eu achei super criativo. E aí a animação, ela é fluida, ela é bem feita, ela consegue trabalhar muito bem a
movimentação do personagem sem ficar algo que fique completamente bizarro, porque tem que ter essa bizarrice, mas ao mesmo tempo ela funciona bem. E uma coisa que eu gosto é quando, em questão de narrativa, é quando um personagem fala que ele é bizarro. E tem personagens que mencionam, isso é muito bizarro, e isso é legal, porque fica algo que é crível para aquele universo. Quando alguém fala da boca algo como isso, cria certo uma realidade pro que tá acontecendo ali. Então eu gostei de tudo que envolve o Gear 5. Eu gostei das cores que criaram para esse cenário, como ele combina com a lenda e com o personagem. Gostei da animação, de como ela se estica o tempo todo, em questão tanto de movimentação de câmera, a como usam os movimentos de câmera para esticar as coisas, até em questão de dar um plano detalhe em alguns momentos, para dar um destaque pro Luffy. Inclusive, eu gostei muito de como só na última cena do episódio a gente vê o Gear 5 completo. Até ali, a gente tá vendo partes do corpo, ou nunca o Luffy 100% Gear 5. Vai meio que construindo para como que é ele completo. Olha o braço, olha a perna, olha a cara, olha metade do corpo. E só na última cena a gente vê o Gear 5 como um todo. Sem contar que a luta dele contra o Kaido é muito legal. É divertido, é gostoso de se assistir. É aquela luta épica que ao mesmo tempo não é uma luta, é só um massacre do Luffy contra o Kaido. Mas mesmo assim, é uma luta super interessante, porque apesar de ser praticamente um massacre, não é só aquele massacre que é legal de ver. Você fica se divertindo assistindo, porque a animação e a forma como eles entenderam como tinha que ser a luta fez com que virasse um episódio épico, um episódio incrível, que realmente todo mundo deveria ver. E você fica pensando, tinha que ter mais coisa assim, tinha que ter realmente diretores que entendessem a obra. Com certeza o Oda falou com os diretores desse episódio de como ele queria tudo aquilo, mas eu adorei tudo que envolve ele. O começo, obviamente, não é tão... A animação até muda do começo pro final. É um estilo de animação no começo. E quando começa o Gear 5, muda completamente. Me acertaram em tudo. Trilha sonora, direção, cor, até em questão de fotografia. A fotografia desse episódio é muito interessante, como eles brincam com tudo, e eu adorei. E como o Kaido fica surpreso com tudo que tá acontecendo, também me agrada muito. Quando eles soltam os seus poderes e o Luffy rebate ele, tudo é muito interessante. Sem contar que essa brincadeira do exagero, do cartunesco, gera certo um entretenimento que muita gente não esperava. Por isso que o Gear 5, não é que ele foi bom, ele realmente é o que eu falei no começo do vídeo, e é esse título. Ele superou as expectativas com o episódio 1071. E a última cena de aparecendo Gear 5 e o Luffy rindo, é o fechamento total para você realmente aplaudir esse episódio. E aí vem uma end também que é sensacional. Eu adorei a end dessa arco como um todo. Então pra mim é tudo perfeito nesse episódio. Tudo funciona muito bem. Tudo conversa perfeitamente com o que o Gear 5 tinha que ser. E pra mim foi um episódio incrível. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do Gear 5? Você gostou? Você não gostou? Você prefere no mangá ou no anime? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.